Boa noite, pessoal. E vamos aí ver quais são as dúvidas e vamos tentar esclarecer. Pois não, Gabriel, pode falar. Professor, eu estou com uma água de eletropolimento para conseguir tirar o material. Só que no caso, eu não estou. No caso, eu estou viajando aqui e eu vou chegar amanhã na cidade, só que eu não sei se eu vou ter acesso a limadas de alumínio, que o senhor fala no vídeo lá. Eu posso usar bombril? O reagente que vai solubilizar o metal o redutor é a soda cáustica. E a soda cáustica oxida muito bem o alumínio e oxida muito bem o zinco em pó, tá? Mas ela não vai oxidar tão bem o bombril. Então, eu não recomendo, acho que você vai ter problema. Zinco em pó você não consegue? Não sei, professor, mas amanhã então eu olho na minha cidade, que é cidade costeira, né? Então, deve ter uma serralheria, uma coisa do tipo, que vai fornecer a limada de alumínio. E se você não conseguir, você compra aquele rolo de alumínio que se usa na cozinha, sabe? Compra no mercado. Papel alumínio? Papel alumínio. Aí usa aquele, picota ele e usa ele. Vai ser um pouquinho mais caro, mas vai ter uma solução. Outra dúvida, professor. Eu peguei um lixo para fazer de de joias e o cara não trabalha com prata. Então eu não preciso dar o ataque nítico, né? Precisa sempre, ataque no nítico sempre. Ele tem duas funções. Uma delas é tirar a prata, a outra tirar algumas impurezas, né, que você já vai tirar de antemão, e a principal delas é que ele vai ativar as partículas de ouro. Então a superfície da partícula de ouro, ela fica, digamos assim, excitada, ela fica doidinha para reagir. Quando chega a água régia na etapa seguinte, ele já está preparado para essa reação. Então vai facilitar a reação, vai facilitar a filtragem, vai facilitar depois a precipitação. Agora eu estou falando da etapa da água régia, tá? Ele vai facilitar todo o processo, vai otimizar teu resultado. Então o ataque no ácido nítrico, ele é sempre necessário. Se você não ataca, você pode ter certeza. A filtração vai ser mais demorada. Pode ser que você precise de mais um ataque na água régia para ter um rendimento seguro, entendeu? Então a finalidade não é só extrair a prata. Ele também vai extrair a prata se tiver. Tá? Entendi, porque no caso, como ele falou que não trabalhava com prata, eu pensei que eu chegaria já direto a um ataque na água régia. Vamos saber que eu sempre vou ter que atacar no nítico. Sempre. Mesmo não tendo prata. Uma das coisas é as limalhas de ferro da oficina de joias, você não vai conseguir eliminar tudo no imã. E nem deve mesmo. Né? Aquelas fininhas que passam na peneira, não tem por que você tirar. Então, quando você ataca no nítico, ele vai remover grande parte, a maior parte dessas limalhas de ferro. Se você não fizer isso, na água régia, ele vai estar lá, a água régia vai atacar, né? Só que o ferro ele começa a competir com o ouro na solução. E normalmente é aquela história, o metal menos nobre precipita o mais nobre. Aí o que vai acontecer? Ele pode precipitar um pouco de ouro, ele pode precipitar o ouro da solução de água régia e vai prejudicar teu resultado, entendeu? Então tudo, eu costumo dizer pro pessoal, gente, não inventa. O curso foi, o curso eu não tirei assim como é que se diz, da cartola, entendeu? Ali tudo ali tem uma razão. Eu desenvolvi um método, segui esse método porque ele tem um motivo para isso, né? Então eu explico tudo isso no curso para que o aluno entenda e, como eu costumo dizer, ele tenha autonomia. Se ele fizer diferente, ele tem que saber o que ele está fazendo diferente e por quê, né? E se mesmo assim ele sabendo que não funciona, ele faz por conta e risco dele. Mas o aluno tem que ter esse subsídio para que ele seja um profissional de fato, né? Seguir uma receita de bolo é uma coisa. O cozinheiro que segue uma receita de bolo não pode ser chamado de chefe. Agora, o chefe é o cara que tem autonomia para criatividade, mas né, toda criatividade tem que ser inteligente. Por essa razão é que eu procuro dar todo o conhecimento que vocês precisam e se faltar, eu não me nego a dar conhecimento teórico. A gente acha que teoria não é importante. Teoria é importantíssimo, porque a teoria vai dar luz na prática. E quando você não tem a teoria, a prática é feita no escuro. Né? A gente fez, deu certo, não sabe por que deu certo. Né? Numa outra situação muito parecida que dá errado, não sabe por que deu errado. E quando você conhece a teoria, pronto, você tem capacidade de juízo. Você pode julgar, entender, não deu por essa razão, deve ter um interferente que não tinha no outro processo. Né? Então é esse o objetivo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela explicação. Eu realmente, é o que você falou. A gente tem que estudar para ser o chefe da cozinha, não seguir a receita do bolo. A receita do bolo o senhor já deu, já mostrou. Agora a gente é bater a cabeça, aprender, tirar as dúvidas do senhor aqui. E conhecer realmente o processo, né? Quando você entende o processo, pronto, você se tornou dono da situação. Aí você já sabe o que fazer. Quando você quiser mudar, você vai mudar alguma coisa sabendo, né, as possíveis consequências e não. Então isso te dá autonomia. Eu gosto muito que o aluno se baseie no curso, porque se o aluno falar comigo sobre um tema 10 vezes sobre o mesmo tema,
Se for só na conversa, possivelmente eu vou dar 10 orientações diferentes, né? Porque a gente conhece as reações químicas, a gente conhece todas as possibilidades. Então eu prefiro que o aluno fique no curso, né, até ele assimilar bem aquilo, e depois ele começa a expandir o conhecimento dele. Professor, agora me recorreu outra coisa aqui, que eu fiz 2 vídeos de oficina e eu tô com a água rédia lá guardada nos galões, assim, pra descarte, né? Sim. Só que eu não sei se tem ouro lá ainda. Eu posso fazer uma cimentação para fazer um teste, alguma coisa do tipo? Sempre tem um metalzinho, né? Sempre tem. Sempre tem. Alguma coisinha tem, tá? Você pode... Tem diversas formas de você fazer isso aí, né? Você pode fazer com alumínio, você pode fazer com zinco, e você pode fazer com ferro. Se você for fazer com ferro, ferro é o mais barato. Então você deve pegar e ajustar o pH para 3. Tá? Você vai adicionar cal hidratado, de preferência que é mais baratinho, você dissolve ele na água, ajusta o pH para 3. Ele pode acontecer alguma precipitação de hidróxido, mas não vai precipitar ouro até o pH 3. Se acontecer alguma precipitação de hidróxido, você pode filtrar. E aí, né, estabilizou, tal, não está precipitando hidróxido. Eu acredito que não vai precipitar hidróxido em pH 3. Aí, feito isso, você coloca, deixa esfriar, porque vai dar aquecimento, tal, deixa esfriar. No outro dia, você coloca uma barra de ferro. Vai ser bom porque o ferro vai precipitar com muita facilidade, sem atacar muito o ferro. Então, quando você neutralizar para o descarte, não vai gerar tanto hidróxido de ferro. Só que o hidróxido de ferro é o menos contaminante, né, para o meio ambiente. O hidróxido de ferro tem aí na crosta do planeta todo, né? É o que mais tem, hidróxido, óxido de ferro é o que mais tem. Então ele não é poluente e ele é fertilizante, né? Enfim, é mais uma possibilidade. No caso, usar o ferro, ele é mais barato, não vai poluir o meio ambiente. Eu não recomendo muito o ferro, vou explicar por quê. Porque se a pessoa não fizer a correção de pH certinho no ferro, o que acontece? Se ele estiver muito ácido, ele vai acontecer uma reação muito violenta. Ele vai atacar o ferro e imediatamente ele vai precipitar esse ferro na forma de óxido de ferro, não de hidróxido. Ele vai precipitar na forma de óxido de ferro. É uma lama amarelada. O hidróxido de ferro é uma lama preta. E o óxido de ferro é uma lama amarelada, assim, quase que tipo ouro precipitado, mas não chega tanto. Então é uma lama fina e ela precipita daí com as partículas de ouro, de metal precioso que tiver, precipita com elas encapsuladas. Você não vai conseguir fundir, você não vai conseguir recuperar esse metal precioso, e aí você vai ter que jogar tudo fora, entendeu? Então, por essa razão, eu acho que eu nem trago sobre a cimentação com ferro no tratamento final, no curso, eu não me lembro se trago. Mas eu não quis fazer essa abordagem de medo justamente do aluno ter esse problema. Mas aqui eu estou explicando para vocês e agora vai acabar indo para o curso, né? Porque depois eu edito a aula e vai estar lá na plataforma. Então, com ferro tem que ter esse cuidado, ajuste de pH, senão pode correr o risco de desandar o processo. E com as imagens, com imagens de alumínio, no caso, com papel alumínio, é só enfraquecer a água régia com água e adicionar, né? Uhum. E no caso do alumínio, não requer tanta água. Você pode colocar 2 vezes o volume. Digamos que você tem 10 litros, coloca lá mais 20 d'água e beleza. Tá? Oi, Pedro, pode falar, Pedro. Professor, eu ia entrar semana passada, né? Meu senhor passou mal, né? Tirar umas dúvidas. A minha dúvida é, eu estou na platina, né? No caso, estou chegando. Só que eu fiz do jeito que está lá, né? Do curso e tal. Precipitou normal, aquele negócio lá, amarelo lá, né? Só que quando eu fundi, ele ficou grudado no cadinho, a platina, né? Eu queria saber o porquê que aconteceu isso. Com que maçarico você fundiu? É maçarico bom, de alta temperatura? Porque a platina ela tem uma fusão aí de acho que 1.700, 1.800 graus. Pode ser que a fusão não foi suficiente. E outra, a platina, dificilmente você vai conseguir vazar do cadinho, tem que ter muita habilidade para isso. Como se vaza o ouro, tá? Você funde, tirou o maçarico, só joga um pouquinho de bórax em cima e com a pinça já pega ela que ela já tá solidificando. Pode ser isso. Então, mas o que eu estou pensando também é que o meu maçarico eu coloquei gás, né? Era acetileno, aí eu coloquei o gás de cozinha, mas eu vou voltar ele para acetileno, entendeu? Eu estou pensando que pode ter sido o maçarico e o cadinho também, que não era compatível, né? Que era aquele lado de cerâmica, entendeu? Aí hoje eu comprei um outro cadinho, a platina, no caso, né? Que tem lá no curso lá, não sei se eu estava falando em algum lugar, eu escutei, sobre cadinho, né? Eu estou pensando que foi o cadinho também, entendeu? Aí agora eu estou fazendo outra etapa, eu vou ver, eu vou fazer no outro cadinho. Mas o meu maçarico está com gás de cozinha. Oxigênio e gás de cozinha. Dá para fundir com oxigênio e gás de cozinha.
Agora, você viu o metal direitinho, metalizou sem problema nenhum, né? Eu tô falando assim, ele ficou tipo uma borra grudada. Eu vou ter que fazer ele, derreter ele de novo, pra depois tentar de novo, no outro cadinho. Mas eu tô fazendo outra etapa, que já tá pronto lá, só que saiu com palático junto. Tem uma cor avermelhada essa platina que eu fiz. E tá junto com o palático. A hora que você for fundir, você me fala com antecedência, e aí eu te acompanho, eu te dou um suporte. Seria melhor fazer assim, eu te acompanho, te oriento, tá? A platina vai ficar para segunda. Segunda e diante. Aí eu chamo o senhor. Então tá bom. Só para concluir aqui em relação ao que o senhor falou sobre a segmentação com a precipitação com ferro, eu já faço muito com bombril, sabe, né? Eu faço com ferro, mas eu neutralizo com ele, né? Eu faço a neutralização, baixo bem pH, e aí eu recupero o material que ficou da solução com bombril. Aí depois eu faço aquela limpeza de praxe, né? E aí, se caso tiver algum metal, sem ser um duro, eu faço ali a limpeza no líquido, guardo a solução no líquido e utilizo o meu material já limpo, no caso. Agora, em relação ao bombril, é bem fácil, que nem você estava falando aí, aquele bombril que a gente utiliza em casa, ele também faz o mesmo processo, né? A limalha é boa, mas aquele lá também faz o mesmo processo. Então, às vezes, gente, eu dou uma orientação para vocês, mas baseado na minha experiência, a questão da experiência tem diversas situações. E uma delas é o volume, né? Então, no tempo que eu estava na ativa, eu trabalhava com um volume muito grande. Eu tinha que tratar em média de 200 litros por semana de solução, né? Então, por essa razão, eu aboli o bombril, porque era caro, aumentava bastante o custo. Aboli o zinco também. No começo de tudo, eu trabalhava com zinco em pó. Aí depois aboli o zinco também, que é caro. E acabei ficando só com a limalha de alumínio, que no Rio de Janeiro é fácil de conseguir. E também... ou então com a chapa de ferro que você compra. O ferro você compra uma chapa, às vezes, de 50 centímetros de largura, uma chapa grossa, por 1 metro de altura. Você compra ferro velho por quilo, é o mais barato de todos, né? Aí introduzia ali naquele galão de 200 litros, fazia a correção de pH e introduzia a chapa de ferro. 2 dias não tinha mais nada lá, entendeu? Mas é aquilo que eu falei, é importante conhecer todas as possibilidades, porque também, às vezes, quando é uma quantidade pequena, não tem problema gastar um pouquinho mais, agiliza o processo mais limpo, mais rápido. Então tem tudo isso, né? Boa noite. Boa noite. Olá, professor. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Josiel é do Pará, né, Josiel? Do Pará, cidade de Marabá. Sou novato aqui na área, né? O Ney é de Manaus. Eu já vinha fazendo uns experimentos aí meio cabuloso. O professor me ajudou no último processo que eu estava fazendo, vamos dizer assim, clandestino, né? E já tinha visto aí o curso, já tinha visto alguns vídeos, mas nunca tinha me atentado a comprar, né? Uma vez até cheguei a fazer um cadastro, aí eu falei, não, eu acho que eu dou conta, né, de fazer sozinho, e depois tive uns prejuízos, graças a Deus a gente consegui me converter. Tem gente... Eu acho que tudo tem a respeito da conversão, né? A gente precisa crer mesmo que quando alguém já fez o caminho, já criou toda a trajetória, isso é muito importante, a gente sofre menos, né? A gente sofre menos. Graças a Deus eu consegui me converter aí nessa área. E tive um bom resultado. Esses dias mandei um vídeo pro professor aí, né? Nosso professor que tem nos ajudado muito nessa parte. Eu tô assistindo os vídeos, né? Sempre os vídeos no curso lá. E consegui tirar um murinho lá que eu tava com um pó de lixo até do ano passado, lá uns resíduos. Eu tinha tentado fazer e eu acho que eu tirei da minha água de mão do ano passado. Acho que uma coisa bem significante mesmo, negócio de 10, 12 gramas. E aí guardei aquele resíduo e graças a Deus agora, tem uns 2 dias, ontem eu consegui pesar o material e consegui ficar bem contente pelo resultado, né? Até mandei um vídeo pro professor, mostrando, né? E tô aprendendo ainda. Tô sempre lá no grupo, mandando mensagem. Né? E graças a Deus a gente tá conseguindo ter uma clareza melhor, né? Muita coisa a aprender aqui, por isso que eu tô aqui. Legal. Né? E tô muito contente de estar dentro dessa, vamos dizer assim, uma comunidade, né? Que uma nasceu família nessa área, uma família, para a gente estar né, trocando esse conhecimento, né, aprendendo, ensinando quem precisa e extraindo de quem tem também, né, o conhecimento. Isso é muito importante. E estou feliz, estou aqui. Maravilha. Esses dias eu vi uma frase, vamos ver se eu consigo repetir, mas achei muito interessante. Você acha caro pagar o ensinamento de um especialista?
experimenta aprender com quem não sabe. Aí você vai ver o que é caro. É mais caro ainda. Verdade. É mais caro. Eu sempre fui autodidata, querer, né? E isso às vezes acaba atrapalhando. É bom ser assim porque você é um eterno pesquisador. Mas quando você encontra uma fonte, né, que você conecta ali naquela fonte, que você obtém um resultado positivo, né? Porque também tem um resultado negativo, né? Mas quando você obtém um resultado positivo, isso é muito importante. Eu, graças a Deus, estou muito grato mesmo, né, por estar participando desse movimento, né? Esse movimento que só tende a nos evoluir na Terra, né? Evoluir o nosso conhecimento a cada dia, principalmente nós que estamos nessa área, né? E quantos lixos, né? Quantos resíduos de oficina eu vendi para outras pessoas praticamente de graça, né? E por não ter o conhecimento de estar tirando o resíduo ali, o ouro, o material que se encontra ali, né, no lixo da oficina de joia. E eu estou muito contente. Nos últimos 2 dias eu fiquei muito feliz porque eu ainda tenho um material ainda para poder resolver lá, porque eu não consegui resolver tudo por falta de material. Acabou o meu ácido e eu estou comprando novamente para poder fazer um restante que ficou lá. Mas a parte que eu fiz, fiquei muito contente mesmo. Tirei um material que vai me ajudar muito, já está me ajudando. Eu estava praticamente parado, meu trabalho na oficina, por conta de material que eu não achava para comprar, né, material, o ouro. E graças a Deus os trabalhos já continuaram, graças a Deus e também ao nosso professor também, que está fazendo esse trabalho excelente, né? Tá passando esse conhecimento para nós, que é muito importante. Deus te abençoe por tudo, né? Amém. A respeito do professor, a respeito do tanque, né? Que a gente coloca a bomba lá com o vetor rotor de plástico, né? E que ele vai fazer a movimentação da água para movimentar o injetor Venturi, né? Para poder dar o vácuo. Esse vapor ácido que sai da filtragem ali, ele se mistura na água e se decanta para eliminar o vapor, é isso? No momento em que ele se mistura com a água, ele começa a formar ácido nítrico, tá? Lá ele vem na forma de vapor, de NO2. E ali ele começa a formar ácido nítrico. Então por isso que você tem que controlar, claro, se o teu volume é pequeno, não precisa se preocupar muito com isso. Você tem que controlar o pH da água, tá? Você tem 2 opções, você troca a água constantemente, ou faz a correção do pH adicionando ali uma cal hidratada, soda, barrilha, enfim. Vocês já estudaram? Eu pensei no bicarbonato, ele ajudaria para controlar o pH? Qualquer substância alcalina, né? Acho que já estudou a parte de ácidos e bases, né? E pH. Eu estava dando uma olhada lá e aí eu pensei, porque eu já utilizava o bicarbonato, que eu fiz uma vez eu coloquei um recipiente de água, né? Ligado numa mangueirinha dentro de outro recipiente onde estava o meu ácido corroendo o ouro, e aquele vapor entrava para dentro do outro líquido, ele passava pela mangueirinha, então ele neutralizava um pouco, eu usava o bicarbonato. Então, tirava não 100%, mas eu percebi que quando eu fazia isso, ali em 80% eliminava ali aquele cheiro de ácido no ambiente que eu estava, entendeu? Qualquer substância alcalina vai fazer isso. Tem a questão do custo, né? O mais barato de todos. Aqui no sul é a terra do cal, né? Então aqui cal é muito baratinho. Você compra um saco de 20 quilos aí, não sei, deve estar R$10 agora. 10, 20 reais talvez. Entendi. Então você tem que ver a questão do custo. Mas qualquer substância alcalina, soda, barrilha, a barrilha na verdade é o carbonato de sódio, o bicarbonato de sódio, a ureia, que mais? A ureia também? Qualquer substância alcalina. Vocês estudem lá a questão de pH e alcalinidade e basicidade. Substância ácida, substância alcalina. Qualquer substância com pH acima de 7 é base. Então, a ureia fica mais em conta, então. Eu cheguei a comprar aqui a R$7 o quilo. Então pode ser ureia. Acho que 1 quilo resolve muita coisa. Né? 1 quilo dá para muito tempo. Você não tem um volume muito grande, né? Sim. Mas então tá bom. Gabriel, você estava falando, Gabriel? Pessoal, voltando a relatar aqui a experiência que eu tive, eu comentei com um amigo meu que trabalha com humorística, estava fazendo um curso, eu falei, cara, vou guardar o material e depois eu vou mandar tirar. Ele fazia numa grande recuperadora de Minas, em Belo Horizonte, né, na capital. E ele me deu material, eu enrolei, tipo, não é que eu enrolei, eu fui montar a oficina, fui fazer o bater-cabeças com tambor, para fazer a bomba vácuo, esperar o quinta safra. Acabei enrolando um pouco ele, né, demorando um pouco. Sim. E ele me cobrando, manda o material, vou fazer onde eu faço mesmo, já está passando o tempo. Aí eu fui, consegui acertar todos os parâmetros aqui e fiz. Ele engoliu seco o resultado, professor, que ele não tinha me falado antes. Aí quando eu fiz, deu o resultado para ele, ele falou assim, Gabriel, muito melhor do que esperado, porque eu já estou há 10 anos recebendo 17, 22 gramas no máximo, e na primeira vez que eu fiz curso eu tirei 44. Nossa. Então a empresa estava pegando muito material meu. Entendeu? E é uma empresa muito grande de Minas. De muita gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu posso falar para vocês que vocês já são meus alunos, eu não tenho nada para vender para vocês, né? Se eu estivesse tentando vender curso para vocês, era suspeito. Agora eu posso falar. Em matéria de lixo de oficinas de joias,
no Brasil tem grandes purificações, tem Purimetal, na região de São José do Rio Preto, em Minas tem Salesmar, tem outras lá, Rio de Janeiro e tal. Só que pessoas que têm realmente conhecimento técnico, não conheço nenhuma. O que acontece? Eles entraram no ramo, um aprendeu com o outro, cresceram, e hoje eles têm uma empresa legalizada, tudo, e eles têm químico. Por quê? Porque são obrigados a ter um químico para assinar como responsável. O cara vai lá uma vez por semana, uma vez por mês, sei lá o quê, mas para dizer que tem um químico. O químico em si não sabe nada. Então, se vocês comprarem uma caixa de decantação fabricada pelas maiores, que é fabricada pela Purimetal, ou pela 3M de São Paulo, que são as maiores empresas do Brasil, caixa de decantação de partícula, gente, aquilo ali é uma piada, tá? Aquilo ali é uma piada. É uma caixa assim, ó, com um labirinto. Quem é Urives sabe o que eu estou falando, que já conheceu. É um labirinto assim, ó. A água caminha, né? Ela vai fazendo zigue-zague. Para a direita, para a esquerda, vai lá no final e volta para sair. E ali toda a partícula oleosa que vem do laminador, né, que a oficina de joias usa óleo no laminador, toda a partícula oleosa se perde ali e vai para o esgoto e se perde, tá? Eles não entendem de comportamento dos materiais, eles não estudaram ciência dos materiais. Então tem coisa que parece que não tem importância nenhuma, é muita importância. Aí eu ensino a fazer ali um decantador de partícula bem simples, com um sifãozinho, ou indico aquela caixa de gordura que está lá no livro, que vocês podem ver, custa baratinho, na época eu pagava R$120 no Rio de Janeiro, não sei até agora, digamos que esteja 300, que a deles está 1.400, se eu não me engano. Aquilo ali resolve 10 vezes melhor do que o que eles vendem lá. Uma outra coisa, porque todos nós precisamos de um decantador de partícula, inclusive quem trabalha com sucata eletrônica. O pessoal de sucata eletrônica, eu tenho visto aí nos vídeos, é assim um abuso muito grande. Vocês trabalham na grama, trabalham na brita, trabalham no quintal, vocês estão perdendo, viu, gente? O trabalho tem que ser feito num lugar com piso que você pode varrer, pode aspirar. Sempre que manipula metal precioso, vai gerar perda, sempre. Então tem que ficar num lugar onde você faz a tua limpeza e depois você recupera isso aí. Eu sempre dizia para os funcionários, cada funcionário novo que entrava trabalhar comigo, eu dizia, olha, aqui só entra e daqui só sai barra de ouro, prata granulada, barra de paládio, barra de platina, ródio quase não tinha, mas aqui não entra, daqui não sai nada. Um dia cheguei, o funcionário varrendo da porta para fora, eu falei, isso não existe, aqui não se faz isso. E você varre, você aspira, tudo é guardado, porque tudo vai ser processado de novo. Só vai sair daqui um dia na forma de escória quando eu vender, né? Que ainda fica um pouquinho. Para a nossa tecnologia não compensa, mas para a tecnologia chinesa, alemã, canadense, suíça, compensa, os caras compram, né? Tem um amigo meu no Rio de Janeiro que só faz isso, ele compra resíduo no Brasil inteiro e manda para a China. Eu estou viajando pelo sul de Minas, conversando com Orives, tentando pegar os materiais de participação, né? Vou te falar, nosso ramo, professor, só tem reclamações para quem trabalha, cara. Todo Orives tem uma história triste com purificador. Todo Orives tem uma história triste. Isso é verdade, Gabriel. Agora, só que já que você entrou nesse assunto, uma informação importante. Também você procure orientar o teu cliente da maneira correta de armazenar o resíduo, tá? E outra coisa, observe se ele tem funcionário. Se ele tem funcionário, ensine ele a recolher no menor período possível o polimento e guardar em armário trancado com chave ou no cofre, tá? Porque funcionário insatisfeito faz acerto de conta com o patrão sem o patrão saber. Então é muito comum eles roubarem o polimento. O polimento é o mais fácil de roubar. Entendeu? Eles metem a mão ali na politriz, onde fica aquele feltro, aquela cera, aquele negócio ali. Um punhadinho que eles pegam, eles colocam numa folha de jornal. Eles gostam muito, né? Hoje o jornal está acabando, mas antigamente eles chegavam na oficina com um jornal, como se fosse ler, passavam de manhã na banca, comprar jornal, mas era só um pretexto. Quando o patrão virava as costas, eles abrem a folha de jornal, metem a mão lá, põe ali, dobra, faz um envelopinho, bota no bolso, vão guardando. Então eu recebia aqueles pacotes, né, com muito envelope de jornal, cheio de polimento, tudo roubado da oficina, tá? É complicado. Metal precioso é muito complicado. Eu já vi filho roubar pai e depois estoura na mão do purificador às vezes, tá? Já vi empregado roubar patrão, então nem se fala. Já vi mulher roubar marido, né? Então, eu estou te falando isso, Gabriel, para você orientar bem os seus clientes, para que não venha estourar uma situação dessa na tua mão, tá? Porque se deixar, depois os caras começam a te difamar. Agora, lixo de oficinas de joias é o melhor, não adianta, né? Eu digo sempre, se vocês trabalham com sucata eletrônica, trabalham com sucata catalisador, mas não despreze o lixo de oficinas de joias, porque ele é surpreendente. Você faz um serviço aí de 50 gramas, você vai cobrar 20 gramas de comissão. Isso você faz em 2 dias. 20 gramas de comissão vai dar quanto? 10 mil reais, né? Ele é sazonal, claro que não tem todo dia. Às vezes, véspera de feriadão aí, de data comemorativa, você fica louco, né? Eu cheguei a fazer, já disse pra vocês, de sexta-feira, 6 horas da tarde, a domingo, meia-noite, eu fiz 17 lixos. Mas foi domingo, meia-noite, eu estava saindo da purificação com 880 gramas de ouro na mão.
desses, 20% eram meus, né? Deu 176 gramas. Imagine hoje, 176 gramas, isso vai dar 70, 80 mil reais. Né? Ganhar isso no final de semana. Então, eu recomendo para vocês, tendo a oportunidade de pegar lixo de oficinas de joias, não despreze essa oportunidade. Dá muito menos trabalho do que a sucata eletrônica, dá um resultado mais rápido e não requer investimento, você não vai ter que investir nada. Você fez na comissão, eu tinha o cuidado de cobrar uma taxa mínima, porque às vezes alguém também, fulano faz e cobra só 20%, aí te manda um lixo qualquer, ele fez a apuração, tem um mês, aí com um mês ele já quer fazer, ele trabalha sozinho um pouquinho, porque ele está precisando lá de 5, 6 gramas para fazer um par de aliança, e aí ele te chama, daí você já, só que tem um detalhe, tem uma taxa mínima. Você pode estabelecer, a 3M em São Paulo, a taxa mínima é 15 gramas. Se você mandar um lixo lá, der 20 gramas, eles vão te cobrar 15 e vão te devolver 5. Né? Eu cobrava 5. No mínimo 5 gramas para lixo de oficinas de joias. Para ouro, refinar ouro de comprador de ourives que pega ouro, né, para derreter e fazer uma nova joia, eu cobrava 3%. Só que ouro, uma taxa mínima de 2 gramas e lixo, uma taxa mínima de 5. Né? O lixo dá um pouco mais de trabalho. Mas vale muito a pena entrar nessa área aí, tá? Porque... Uma curiosidade daqui é que os ourives não usam carpete. Pois é. Foi em 6 oficinas só hoje e nenhum usa carpete. É uma pena, tá? Conscientize eles que eles estão perdendo. E bastante. Não, eu parei. Eu instruí deixando de ganhar muito dinheiro pela falta de usar o carpete do equipamento. É uma coisa que melhora muito a qualificação de você. Se orienta eles colocar o carpete mais fininho que tiver na loja, tá? E aplicar pouca cola nas extremidades da sala e fazer um X ali no meio e tal, pouca cola. Porque se for colocar, o colocador de carpete, se for colocar igual coloca numa residência, aí ferrou depois pra você tirar, tá? Porque eles colocam numa residência, eles colocam muita cola, não precisa, né? E mesmo que é um carpete de alta rotatividade, 6 meses na sala, no máximo 1 ano, dependendo do volume, tá? E não processar o carpete misturado com lixo, né? Isso eu falo lá no curso, deve lembrar disso. Vai queimar separado, ele é alcalino, então o que você vai fazer? Você vai atacar, depois de queimado, incinerado, peneirado, você vai atacar ele com ácido sulfúrico até fazer a correção do pH, até ele se tornar ácido. Né? Porque se você colocar água régia, ácido nítrico, ele vai neutralizar, vai virar água. Então você faz essa correção com ácido sulfúrico concentrado, depois você ataca no ácido nítrico para tirar prata e na água régia. Se não tiver prata, não há necessidade de atacar no nítrico, porque você já atacou no ácido sulfúrico. Tá? É o único caso que não há necessidade de atacar no nítrico, que você atacou no sulfúrico, se não tiver prata. Mas se tiver, eu recomendo você atacar no nítrico e verificar se o sulfúrico não atacou um pouco de prata, que ele também ataca a prata. Tá? Ele não solubiliza tanto quanto o nítrico, mas solubiliza prata, solubiliza cobre também. Então, no caso, se eu pegar um carpete que só mexe com ouro, eu não preciso atacar no nítrico, né? Desde que... o pH dele com sulfúrico. Isso, você vai fazer correção do pH, né? Transferir ele para uma natureza ácida. Né? Quando você conferir lá o pH, você fez lá, digamos, 3 ataques no sulfúrico. No primeiro, você vai tirar o pH de água, tá? No pH 7. O segundo pode ser que saia no pH 5. Aí quando você fizer um ataque que deu pH 2, né? No máximo 3. Aí já dá para você atacar na água régia. Tá? E o sulfúrico é sempre 3 por 1, né? Olha, o ideal é que você use ele concentrado. Porém, ele vai te dar uma reação muito forte na primeira. Então, no primeiro ataque, você pode fazer ele diluído em água 3 por 1. Mas se o segundo ataque você puder usar ele concentrado, como é que você vai saber? Você coloca um pouco e vai ver se a reação vai ser muito explosiva, muito violenta. Né? Porque senão ele começa a espirrar fora do recipiente, daí também não vale a pena, né? Começa a jogar fora, né? Isso não pode acontecer. Mas se você colocar um pouquinho ali, foi tranquilo, então vai trabalhando com ele concentrado, que agiliza o teu trabalho, vai fazer essa mudança de pH mais rápido. Tá? Agora, percebeu que no segundo ataque ainda a reação está sendo muito violenta, então dilui e põe ele diluído em água e tenta no terceiro ataque fazer com ele concentrado. Pessoal, então eu vou encerrar aqui e vou assistir um filme com a minha amada e vamos descansar, e amanhã tem tudo de novo e vocês aproveitem para curtir o momento com a família, com a esposa, com filhos. A vida passa muito rápido. Ontem nós sepultamos uma tia e hoje eu lembrei, falei para minha esposa, ela morava num prédio. Ela é tia da minha esposa, no caso, mas a nossa família, uma família misturada há 80 anos ou mais, desde 1930, desde 1940. É 80 e poucos anos. E ela morava num prédio e a porta ao lado era o apartamento da minha irmã. E eu não vou muito na casa da minha irmã, mas todas as vezes que fui na casa da minha irmã, coincidiu que encontrei com ela na porta. Ela, filho, vem tomar um cafezinho comigo e tal, porque ela é uma mulher muito saudável, 89 anos de idade, mas muito saudável, inteligente. Eu dizia, tia, eu venho, qualquer hora eu vou marcar, vem tomar um cafezinho com a senhora. A última vez que eu estive lá,
de novo. Mas não vai tomar um cafezinho comigo? Eu falei, olha, tia, por esses dias eu marco, vai tomar um cafezinho com a senhora. E aí ela viajou para o interior do Paraná, foi visitar um sobrinho que ela não via há muito tempo, e lá ela se despediu do sobrinho definitivamente. Falou para ele que ela não ia ter mais oportunidade de se encontrar com ele. E veio para Curitiba com toda a saúde, chegou aqui, passou mal, foi para o hospital, imediatamente foi entubada, passou uma semana, e na madrugada de segunda-feira ela faleceu, onde foi o funeral dela. Então, tudo é importante, ganhar dinheiro, conhecer, aprender, tudo é importante, né? Mas o momento em que a gente tem ao lado das pessoas que a gente ama, vale mais do que tudo. E viver esses bons momentos vale a pena. Às vezes a gente fica aí tão grudado no celular, né? Vendo, rolando tela. Vendo, eu não sei, gente, desculpa, não sei nem porque estou falando disso, não tem nada a ver com purificação aqui, né? Mas às vezes a gente passa horas do lado de um ente querido, da mãe, do pai, da esposa, do marido, de um filho, e fica rolando tela e não valoriza aquele momento, porque a gente não sabe se vai repetir. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos, Deus abençoe a todos vocês, e quero encerrar essa nossa chamada aqui. Eu tenho um cuidado, né, ali no grupo, eu sei que vocês entendem, mas eu não gosto que misture religião ali, porque senão fica difícil, porque ali nós temos evangélicos, temos católicos, temos testemunho de Jeová, temos adventista e temos pessoal de matriz africana, espírita, e se todo mundo for ali falar um pouco, disseminar um pouco da sua doutrina, tá, o grupo perde objetivo, né? Mas eu tenho aqui um membro da minha igreja, meu irmão de igreja, e eu quero encerrar essa nossa chamada, né, essa mentoria em grupo, com uma saudação particular nossa. Então quero que todos vocês fiquem todos na paz de Deus. Amém. 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 Amém.